Glória a Deus. Queridos, bem-vindos à Escola de Guerra 2. Amém? Gostaria de agradecer a presença dos pastores, pastor Marcelo, nosso pastor Roberto Feitosa. Deus abençoe, estava aqui, foi arrebatado, está lá embaixo. Aleluia. Obrigado, pastor Carlos Terra, pastora Cíntia, pelo carinho, pelo amor, pastora Gisele, Paulo Vitor e a todos. O tema que nós vamos estar abordando durante todo esse dia é sobre a restauração do caráter da noiva. Diga comigo, restauração. Eu trouxe para vocês a definição da palavra caráter. A definição segundo o dicionário da palavra caráter. E é interessante a definição dessa palavra. A palavra caráter significa, é um conjunto de características, de traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. Escute bem isso. É um conjunto de características da maneira que a pessoa vai agir ou reagir. Está ligado ao caráter. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Quando Deus colocou no meu coração a revelação do tema da escola de guerra, a restauração do caráter, a primeira coisa que eu quis saber, de fato, era justamente qual era o significado dessa palavra. Mas o dicionário fala mais a respeito de caráter. Fala que o caráter é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa, e que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. O seu caráter, os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e dos seus comportamentos. Isso é a definição do caráter. Deus falou comigo numa carta. Entre 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 4 ele escreve preso e encarcerado. E das 4 cartas que Paulo escreve do cárcere, ou seja, da prisão, uma carta em específico, ele escreveu de próprio punho para um discípulo que ele tinha, para um discípulo amado que ele tinha. E esse discípulo amado tem um impacto com a carta que Paulo escreve. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve a Filemon. Carta que Paulo escreve ao seu discípulo Filemon. Filemon, capítulo 1, em diante. Diz assim o texto: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Afia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, diga comigo, inútil para você, mas agora é útil, diga útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho.
mas não quis fazer nada sem a tua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. E eu, Paulo, escrevo de próprio punho e pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Deixa a sua Bíblia aberta e feche os seus olhos um minuto. Senhor, a tua palavra, ela é doce e maravilhosa. E nós queremos agora, Espírito Santo, que tu possa trabalhar na revelação daquilo que é a restauração do nosso caráter. Fala conosco nessa palavra, possamos ser renovados nesse tempo, nessa escola, possamos ser renovados e possamos, além de ser renovados, renovar aqueles que nos cercam, renovar os nossos filhos na fé, os nossos discípulos, renovar todos aqueles que estão ao nosso redor, bem como a nossa família. Por isso, Espírito Santo, te pedimos, ministra o nosso coração nessa manhã, nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Querido, que carta maravilhosa. Que carta linda. Eu fiz questão de ler a carta toda porque é uma única carta. Deus falou muito ao meu coração, pastor Carlos, esses dias com essa carta. Como Deus falou comigo. O apóstolo Paulo havia gerado um filho na fé de tantos outros que ele possuía. Mas esse filho na fé era um filho especial. Esse filho, ele morava na cidade de Colosso. Ele era um homem rico, bem-sucedido, e como todo homem rico daquela época, era normal que ele tivesse alguns escravos. E esse homem da carta, chamado Filemon, tinha alguns escravos. Só que esse homem, ele tinha sido gerado, sabe, como um filho na fé de Paulo, e ele tinha sido muito ministrado, tinha aprendido muito. E de tudo aquilo que ele recebeu de ministração, ele tomou uma decisão que eu acho linda. Ele resolveu abrir na sua casa uma célula, ou uma igreja, uma congregação, seja lá o título que nós dessemos aqui nessa manhã. Mas o fato é que nessa casa que ele morava, na igreja que ele tinha na sua casa, começou a gerar salvação. A casa dele, então, começou a fazer parte do reino de Deus, e ele começou a gerar centenas, talvez milhares, a gente não sabe ao certo, mas o fato é que essa casa dele passou a ser uma casa de oração. E entre os escravos que ele tinha, todos os escravos eram ministrados pela palavra. Mas Paulo está falando de uma pessoa aqui, em especial. Pouco a gente ouve falar desse cara na Bíblia, né? Ou melhor, da história dele, porque é uma carta única. E o fato que esse cara chamado Onésimo, diga comigo, Onésimo, ele tem um encontro na casa de Filemon, um encontro com Jesus Cristo, mas algo acontece com ele, algo que vai trazer uma distorção no seu caráter, porque, olha que interessante, o significado do nome Onésimo é útil. Olha só que significado. Nome Onésimo significa útil. Alguém que é útil. Um servo útil. E esse cara ministrado, esse cara que começa a ser tratado, ainda que como escravo,
ele tem uma falha no caráter dele. E ele comete 2 erros. O primeiro erro que ele comete é que ele vai e rouba ao seu senhor. A Bíblia não nos relata o que ele rouba de Filemão, mas ele rouba Filemão. E isso começa a mostrar uma deformidade no caráter dele. Porque alguém que recebe a Jesus e tem uma transformação, independente da área que você esteja, que você atue, ou aonde quer que você caminhe, a primeira coisa que nos é restaurada quando recebemos a Jesus como Salvador é o nosso caráter. Aquilo que nós fazíamos não fazemos mais, aquilo que falávamos, a palavra de engano que usávamos não usamos mais. Por quê? Porque o caráter do velho homem morre e o caráter do novo homem, da pessoa que recebeu a Jesus, da pessoa que recebeu ressurreição na sua vida, nasce. Nós lemos aqui a definição da palavra caráter. E é interessante, querido, que na definição da palavra caráter, fala que é um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa. Esse conjunto de qualidades e defeitos vão determinar a sua conduta. Isso quer dizer então que esse homem, que tinha o nome de útil, apesar de ter sido visitado poderosamente pelo Senhor Jesus, de ter se convertido lá na prisão, lá na casa onde ele serviu o seu Senhor, a definição dessa palavra caráter, ou seja, o conjunto de qualidades, alguma coisa falhou. E quando alguma coisa falhou, ele não hesitou em voltar à velha criatura, em voltar ao velho homem e roubar alguma coisa do seu Senhor. Só que quando ele comete esse delito, ele comete esse erro, a primeira coisa que ele tem na sua mente era uma atitude. E qual era a atitude dele? Era uma atitude errada. Era uma atitude que não causava a renovação do seu caráter. Porque se a definição de caráter é o conjunto de qualidades e defeitos, quer dizer que todos nós estamos sujeitos a errar. Enquanto nós estivermos, queridos, nesse corpo carnal, todos nós estamos sujeitos a errar. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: se você está de pé, querido, cuide-se. Não precisa nem citar o resto do versículo. O que importa é a primeira parte do versículo. Se você está de pé, cuide-se. Em outras palavras, seja vigilante, esteja atento, porque você pode cair. Essa coisa da carne, às vezes, milita. Sabe? É uma briga, é uma luta todos os dias. E a primeira atitude que esse homem teve, não foi a atitude que dizia respeito do seu nome, porque o significado do seu nome era útil. Ele devia ser um servo útil, talvez ainda como escravo, sim, eu sei, mas um servo útil, aquele que errou e estava disposto a dizer: meu Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Não, ele teve uma atitude diferente. Qual foi a atitude que ele teve? Ele fugiu. Diga comigo, ele fugiu. Ele fugiu. E quando ele foge, ele demonstra então para o seu Senhor exatamente o que? Eu não mudei. Porque todo fujão, ele demonstra quando foge, que aquilo que ele supostamente tinha sido consertado ou restaurado, de verdade não aconteceu. Porque a fuga, querido, ela é simplesmente uma característica de alguém que ainda tem o caráter pecaminoso, de alguém que está demonstrando claramente que ainda anda no erro, porque a primeira atitude que Adão teve, quando ele caiu, foi fugir da presença do Pai. Imagina, querido, que todos os dias, diz a Bíblia que na virada da tarde, né, o Senhor se encontrava ali com Adão. Imagina isso. A gente ora, pede, Senhor, céus abertos, rompe céus de bronze, batalha, e querido, para sentir a presença do Senhor. Agora tu imagina que Adão estava todos os dias no paraíso. A primeira atitude que ele teve quando caiu foi fugir da presença. Porque o Senhor, diz a Bíblia, que o Senhor teve que chamá-lo.
Era um encontro. Agora o Senhor que estava chamando. Adão, 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 onde que você está? Você acha que Deus não sabia onde que ele estava? É claro que sim. Mas houve uma pergunta, Deus chamou ele. E ele disse, olha, eu me escondi porque eu tive o quê? Medo. Esse vocabulário e essa palavra medo, ela não tem parte com o reino dos céus. O reino dos céus é um reino de atitude. É um reino de restauração, não é um reino de medo. Essa palavra é uma palavra terrena, é uma palavra satânica. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é invicto, Ele é imbatível, Ele é poderoso. E essa palavra medo não encaixa no reino de Deus. Mas quando eu fujo da presença do Pai, eu demonstro a qualidade do meu caráter falho. Se a definição é um conjunto de qualidades e defeitos, então os defeitos falaram maior, falaram mais alto. E o defeito de Onésimo, que deveria ser um servo útil, passa a ser um servo inútil. O próprio, isso é interessante, porque o próprio Paulo vai falar agora com Filemão que ele era um servo inútil. Porque, querida, é interessante o seguinte, que quando alguém tenta fugir da presença de Deus com uma falha no seu caráter, ainda que ele fuja, ele vai ser encontrado em algum lugar e impactado novamente pela presença que ele fugiu. A gente vê vários exemplos na Bíblia. A gente vê Jonas, por exemplo. Jonas estava lá, ele queria de qualquer forma ir para Nínive. Ele falava, meu Deus, esse lugar é o melhor para mim. E o Senhor fala, ele queria, olha, o Senhor falava assim, não, ao contrário, você não vai para Tarsis, você vai para Nínive. Ele queria ir para Tarsis, o Senhor queria que ele fosse para Nínive. Ou seja, ele fugiu. A falha no caráter dele, ele fugiu. Não, eu não posso, eu não vou obedecer. Todas as vezes que nós fugimos, é porque nós estamos em desobediência. E a desobediência é uma falha no nosso caráter, que pode nos levar a consequências terríveis. Deus teve misericórdia de Jonas, colocou ele no ventre de um grande peixe, ele foi jogado lá na ilha de Nínive, e aconteceu uma obra sobrenatural. Deus teve que fazer toda uma revolução naquela situação, para quê? Para que houvesse uma restauração. Nós estamos falando aqui de uma situação, de um homem que estava fugindo, e ele foi justamente ao encontro de quem? Ao encontro de Paulo. Só que é o seguinte, irmão, ninguém pode falar de caráter sem caráter. Vou repetir para você gravar isso. Ninguém pode falar de caráter sem caráter. Você sabia que quando Saulo, né, melhor dizendo, começou a perseguição contra a igreja primitiva, ele começou com a autoridade dos principais da sinagoga. Ele tinha cartas até para matar aqueles que ele considerava de uma outra religião, considerava fugitivo. Você sabia que Saulo, né? Ele foi formado por uma escola de homens extremamente estudiosos, provavelmente a escola de Gamaliel, que era uma escola poderosa, uma escola que as pessoas estudavam a fundo a palavra, e ele tinha convicção, certeza absoluta de que aqueles homens eram de uma seita, que eles não tinham nada de Jesus, e que aquele negócio de ressurreição ao terceiro dia era tudo balela. Ou seja, para que Onésimo chegasse a Paulo e recebesse uma transformação, primeiro Saulo teve que ser transformado em Paulo. As pessoas que vão chegar a você para ter uma transformação, uma restauração no caráter, primeiro Deus vai fazer algo com você. Primeiro vai ser contigo. Porque as pessoas que virão ao teu encontro, elas vão ter que ser impactadas pelo teu testemunho de vida. Como eu vou ministrar sobre essas pessoas se eu mesmo não vivo o que eu prego? Como que eu vou ministrar restauração de caráter se o meu caráter tem mais defeitos do que qualidades? Como, querido? Quando Onésimo chega até a prisão aonde Paulo estava,
Ele conheceu um homem estudado, poliglota, um homem cheio de títulos, mas um homem quebrantado porque teve um encontro com Jesus e foi restaurado no seu caráter. O testemunho de Paulo era tão poderoso que Onésimo, quando encontra com ele, aonde ele estava escrevendo as suas cartas na prisão, ele já tinha ouvido falar de Paulo, provavelmente já tinha até estado junto. Por quê? Porque Filemão era filho na fé de Paulo. O testemunho dele já estava muito longe. O camarada já estava levando o testemunho dele muito distante. As pessoas sabiam que aquele homem já era um homem transformado no seu caráter, já era um homem completamente diferente no seu caráter. E tem algumas coisas, queridos, que a gente não pode deixar para trás, porque todas as vezes que nós falamos de restauração no caráter, nós falamos de perdão de Deus. Restauração no caráter significa perdão. Nós precisamos buscar o perdão, porque sem o perdão não há restauração. Não é simplesmente, eu falhei, eu fiz um roubo, eu cometi um erro, Senhor, está tudo certo. Não, você precisa de fato se humilhar, você precisa pedir perdão, querido. É interessante que essa carta que ele começa a falar com Filemão, é uma carta que ele começa a escrever alguns detalhes ricos, que eu quero abordar aqui com você. Na verdade, eu quero abordar alguns pontos. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é que Onésimo tinha uma situação dele, de pecador, de fugitivo, que ele precisava resolver. Era algo pessoal. Você precisa resolver as suas questões pessoais. É você e Deus. Você precisa resolver por que você anda fugitivo de algumas situações. Existem várias situações, às vezes, que nós andamos fugitivos. Existem pessoas que fogem de um relacionamento sério. Existem pessoas que têm um relacionamento sério e fogem da fidelidade. Existem outras pessoas que fogem, da fidelidade, seja a oferta, o dízimo, a cobertura espiritual. Tantas situações que nós poderíamos abordar, mas nós às vezes andamos fugitivos de alguma coisa, fugitivos da comunhão, fugitivos, do bem-estar, fugitivos da família. Querido, você vai precisar resolver essa situação pessoal sua. Ou você resolve isso, ou você não vai ver um conjunto de qualidades espirituais, querido, sendo manifesta na sua vida. Sorria para alguém que está do seu lado e diga: nós precisamos resolver isso. Dentro desse primeiro ponto, que ele precisava resolver essa situação, a gente sabe, ele era escravo. E como escravo, muitas pessoas iam pensar, sabe o que dele? Ele é um ladrão mesmo. Ele é devedor. Ele merece morrer. Quando a gente encontrar ele, vamos mandar matar logo. A lei diz isso. A lei daquela época dizia isso. Qualquer escravo fugitivo tinha direito de morrer. Ou seja, qual era a situação daquele homem que tinha o nome de útil? Inutilidade total. Ele é escravo, não serve para nada. Se a gente for pensar direitinho, qual era a nossa condição, a gente vai se encaixar exatamente nesse perfil. A gente realmente estava inutilizado. Estava escravizado, talvez pela droga, pela prostituição e por tantas outras coisas dessa vida, e de repente a gente teve um encontro. E talvez a lei dizia isso da gente: não tem mais jeito. Só que, querido, nós fomos comprados por um preço caro, e esse preço vai trazer qualidades ao teu caráter. Presta atenção nisso, meu irmão. Dentro desse ponto, a lei dizia que ele ia para o espaço, ele ia morrer. Em Filemão 1, versículo 11, diz assim: o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu te tornarei a enviá-lo. Paulo falando com Filemão. Só que ele era um fugitivo. Agora, eu quero que você se coloque no lugar de Filemão. Como é que eu perdoo uma situação dessa? Imagina aí nós, pastores, que temos um discípulo, um pastor, um companheiro agarrado do nosso lado, e ele nos rouba de alguma forma e vaza. Como é que a gente perdoa uma pessoa dessa?
Você que é ministro de louvor, que tem um companheiro, você da dança, ou seja lá o seu ministério, um amigo, um parceiro que te trai, rouba você e vaza. Como é que eu perdoo essa pessoa? Como é que eu gero isso no meu coração? Como é que eu gero essa expectativa? Porque eu não preciso nem perguntar para vocês que estão aqui nessa manhã. Porque se você nunca foi traído, desculpe a verdade, mas você vai ser traído um dia. Eu me lembro de uma ministração da Bispa Sônia que ela falou o seguinte: a proporção é a seguinte, no meio de 12 sempre tem um traidor. É uma verdade. Por quê? Porque nós estamos nesse corpo, no corpo da corrupção, brigando todos os dias contra a corrupção, contra as mazelas dessa carne. E Paulo escreve do seu próprio punho: olha, em outro tempo, Filemão, ele era inútil, mas agora, a ti e a mim, ele é útil. Ou seja, ele está fazendo jus do seu nome, Onésimo, servo útil. Eu vou tornar a enviar ele para você. Qual era a sentença daquela época? Escravo fugitivo deve morrer. Como que Filemão ia tratar desse caso agora? Por quê? Porque não era apenas receber um preso. Ele estava recebendo a carta do seu pai na fé, do seu pai espiritual, do seu apóstolo. E a carta era: recebe ele como a mim mesmo, perdoa ele, porque ele está sendo restaurado no seu caráter. Quando eu e você servimos a Deus, nós começamos a entender alguns pontos aqui a respeito da restauração do caráter. Por quê? Porque quando alguém falha conosco, primeiro, antes de falhar comigo e com você, ele falhou com aquele que nós servimos. E se aquele é poderoso para perdoá-lo, como eu vou ter ressentimentos? Lembra que eu falei que o caráter é um conjunto de qualidades e defeitos? Às vezes existem defeitos no nosso caráter também, que vão espelhar quando alguém nos rouba. Sabia disso? Porque a gente, às vezes, não consegue perdoar. O nosso coração é duro. Eu tinha um amigo, parceiro. Sabe aquele parceiro? Saía comigo para pescar, para pegar onda, para não sei o quê. Parceiro, irmão, parceiro. O cara era parceiro. E eu me lembro que a gente foi fazer aquelas coisas de pastor, que você junta uma galera para comprar uma coisa, né, e distribui 200 carnê para todo mundo, e todo mundo fala assim: vai pastor, pá, compra que a gente está junto com o senhor. Aí na primeira parcela já falha a metade, na segunda a terça metade, e depois, né, Antônio, você já fica já arrebatado sozinho. E esse amigo, pastor Carlos, ele podia falhar em qualquer coisa, menos com isso. Ele era parceiro. Só que ele não falhou só nisso. Se fosse nisso, ele já tinha sido perdoado naquele momento. O problema é que quando, desculpe a expressão sincera, mas é a expressão mais esdrúxula que eu conheço para a gente usar hoje, né? Quando o pepino está na tua mão, é só você que sabe o tamanho dele, né? O calor da panela, etc e tal. E quando o negócio ficou muito preto, a crise ficou muito sinistra, e eu sentei com aquele amigo e disse assim: irmão, o que a gente vai fazer? Porque quando eu e vocês temos um amigo, o amigo serve para isso. Na hora da dificuldade, do desespero, você de repente que não tem uma estratégia, uma atitude para resolver aquilo, o teu amigo talvez nem tenha também, mas uma palavra do teu amigo vai valer um abraço, sabe? Vai valer um afago, vai valer um carinho, e isso é muito importante. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Um cai e o outro levanta. E eu disse para ele: meu amigo, e agora o que a gente vai fazer? Ele disse assim: olha, eu quero te agradecer o tempo que a gente está junto, etc e tal, mas estou indo embora. Estou metendo o pé, como diz no ditado popular. E aí, irmão, como é que a gente administra isso? Porque é um amigo. Onésimo, eu não sei se ele tinha uma proximidade de Filemão, talvez como um servo amigo, como um escravo próximo, amigo. Mas o fato é que Paulo agora, no versículo 11, está falando para Onésimo, para o seu discípulo, porque assim, Paulo estava na condição de apóstolo de Filemão e falando de Onésimo, dizendo assim para Filemão como seu discípulo: olha, ele agora é útil, agora ele faz jus da sua palavra, é agora que vai entrar em xeque o caráter de Filemão, o caráter restaurado.
Porque o caráter normal de qualquer homem seria olho por olho, dente por dente, justiça. Errou, morreu. Mas Deus não age dessa forma. Deus, às vezes, querido, faz a gente tomar atitudes que nem nós mesmos nos reconhecemos nas atitudes. Qualquer pessoa condenaria, qualquer pessoa julgaria até a morte, mas o Senhor é sempre capaz de dar mais uma chance ao pecador. O Senhor é sempre capaz de abrir mais uma porta, ainda que todos os erros que forem cometidos, o Senhor é sempre capaz, é sempre galardoador, é sempre misericordioso, querido. E o Senhor estava tratando de Paulo num lugar incomum. O Senhor estava tratando de Paulo dentro da cadeia, e ele escreve a carta lá de dentro da cadeia, dizendo: agora esse homem é útil, ele agora é um parceiro que anda lado a lado comigo, ele acaba de ser restaurado, e eu quero, Filemão, que você o receba em amor. É duro isso. No versículo 18, Paulo vai mais além. E agora eu quero chamar a tua atenção para isso. Porque no versículo 18, ele vai dizer: e se te fez algum dano, ou teve alguma coisa, põe isso na minha conta, eu vou pagar. Já pensou nisso? Sério, irmãos? Sério. Quem de nós faria isso? Poucos fariam isso. Sabe por quê? A maioria de nós fala sempre a mesma coisa: eu não tenho nada a ver com isso. Se te fez algum dano, põe na minha conta. Ele estava falando de um fugitivo, irmão. Essa palavra nessa manhã é para que a gente possa refletir profundamente nas características que qualificam o nosso caráter cristão. Porque talvez você que está aqui, que pertence a essa igreja ou a qualquer outra igreja, você tem sofrido esse dano. Talvez alguém que você ama, ou alguém que você amou, te trouxe danos. E Paulo no versículo 18 está pedindo aqui ao seu discípulo Filemão: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Que coisa, né, irmão? Põe na minha conta. Olha o que diz Romanos 3:23. Romanos 3:23. Mas é nós o que somos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa. Quais são as qualificações, as características que têm composto o meu caráter e o seu caráter na presença do Senhor? Nós estamos tratando de um assunto de extrema relevância. Paulo ainda fala mais em Romanos 3:10, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Eu estou lendo para vocês aqui o que talvez Paulo podia até ter falado para o próprio Filemão. Para quê? Para falar com ele dentro daquilo que compunha o caráter de Filemão, como filho na fé, como obediente. Segundo ponto interessante que eu quero falar é que Paulo, ele intercedeu por esse escravo. Ele intercedeu, porque o que ele fez com Filemão foi usar da sua influência como, discipulador, como um apóstolo, para interceder por alguém. Eu te pergunto nessa manhã, querido, não é a mesma coisa que o Espírito Santo faz por mim e por você? Todos os dias, querido, todos os dias, eu não vejo, você não vê, talvez nós nem escutemos, mas todos os dias o Espírito Santo está intercedendo por nós, e existem alguns dias que o Espírito Santo intercede até com gemidos inexprimíveis.
Existem dias que você não consegue nem abrir a tua boca para falar, não consegue nem sequer chorar, de tão angustiado, de tanto problema que você está vivendo, e é nesse dia que o Espírito do Senhor intercede por nós, pela nossa renovação, pela nossa restauração, pela nossa caminhada. Como nós, como servos desse Deus, não podemos agir da mesma forma? Eu te pergunto nessa manhã, será que você, durante esse ano, já intercedeu por alguém? Alguém pode dizer, essa atitude é só de um advogado, né? Interceder por alguém. Eu quero te dizer que não. Você também é um intercessor desse tempo. Diga para alguém que está do seu lado, você também é um intercessor desse tempo. Paulo, além de intercessor de Onésimo, o que Paulo estava fazendo era entrar, escute isso, era entrar na fusão, ou melhor, entrar na brecha da lei que garantia a morte de Onésimo. O que ele estava fazendo era usar da sua autoridade para fechar a sepultura que estava aberta para Onésimo. Porque quando ele foge, foi aberto para ele. Porque, se você não sabe, a Bíblia diz que tudo aquilo que é concordado na terra, também é concordado no céu. Se existe uma lei que rege alguma coisa na terra, está em ligação com o céu. E a lei dizia, tem que morrer. O que Paulo faz? Como intercessor, como aquele que, gerou ele nas entranhas, como aquele que foi levantado por Deus, clamou para que aquela sepultura fosse fechada, querido. A morte estava ali na porta, dizendo, vou tomar ele, vou pegar ele no pecado, talvez ele não tenha nem direito à salvação. Mas Deus levantou um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro, que orou e clamou pelo fechamento da sepultura. Esse é o nosso papel, como intercessores, com um caráter renovado, intercedermos para que o Espírito Santo cele e feche toda a sepultura que foi aberta por aqueles que nós amamos, por aqueles que até nos traíram também. Esse é o nosso posicionamento como servos, querido. Paulo se oferece como garantia. Para pensar nisso. Paulo se oferece como garantia. Ele vai dizer isso nos versículos 17 e 18. Assim, pois, se me tens por companheiro. Olha só ele falando com Filemão. Se você me tem por companheiro, recebe como a mim mesmo. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Ele garante. Será que nós, querido, no conjunto de qualificações do nosso caráter, será que nós estamos garantindo alguma coisa com a nossa palavra? Essa palavra é muito forte, meu irmão, muito forte. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se eu pudesse modificar um pedacinho dessa palavra, eu ia dizer assim, sendo nós ainda com falha no caráter, ou estando nós com uma falha ainda no caráter, ele morreu, se entregou por nós. Isso é forte, tremendo. Quando nós somos sacerdotes, somos levantados como filhos, deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos, nós recebemos do céu autoridade para isso, meu irmão, para entrarmos na brecha, fecharmos as portas da sepultura em nome de Jesus, tirarmos pessoas que estão ali, largadas, que vão descer a sepultura, e Deus vai me usar e vai te usar como você nunca imaginou na tua vida. Quantas pessoas estavam talvez no corredor da morte, Deus te levantou, talvez para tirar ela da droga, da prostituição, talvez, do vício, de tantas outras coisas. O que é isso? A autoridade de Deus na nossa vida, na qualificação, nas características que compõem o nosso caráter. Fomos renovados com essa autoridade paternal. Restauração no caráter, querido. Hebreus 4, 14 e 16. Meu Deus, isso é muito lindo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, olha isso, retenhamos firmemente a nossa confissão,
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 14, 16. Tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Diga comigo hoje. É por isso que você está aqui, querido. Você está sendo treinado e habilitado para isso. Aquilo que era falha está sendo corrigido. Aqueles que falharam contigo vão ser corrigidos, sabe por quem? Por você que foi corrigido. É você que Deus quer usar. Às vezes a gente joga toda a utilização para cima do pastor. Para pastor é o senhor que Deus vai usar. Meu irmão, é você que Deus vai usar. Deus vai usar os pastores desse tempo como canal de Deus, e você vai receber e vai passar à frente, na restituição, na restauração do teu caráter. É você que Deus vai usar, seja onde você estiver, você vai ser levantado por Deus, como Paulo, para tratar dos onésimos do século 21. Se prepare, querido, porque depois desse seminário vão aparecer vários onésimos na tua casa, vão aparecer vários onésimos aqui na sua célula, na sua igreja, aonde você estiver no seu trabalho, vão aparecer servos inúteis, e você, como Paulo, assim como Jesus, o nosso sumo sacerdote, vai se levantar em autoridade e glória, e vai interceder por esse amigo, por essa amiga, e vai ser mudado o quadro dessa pessoa. Você está preparado, querido? É por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que você está aqui nessa manhã. Nós estamos sendo restaurados. O terceiro ponto é que Onésimo fugiu do seu Senhor. Há muitos por aí fugindo do nosso Deus, sem conhecer, sem andar, simplesmente passou pela igreja. Você sabia que existem dois tipos de pessoas que chegam na igreja? Existem as pessoas que passam pela igreja e existem pessoas que habitam na igreja. As que passam pela igreja, elas são convidadas, recebem uma oração, acham que está tudo bom e vão embora. E aquelas que habitam, aquelas que querem de preferência botar até uma tenda na igreja. Acabou o culto, já recebeu a bênção apostólica, pastor Carlos está doido para ir embora descansar, e está todo mundo aqui batendo papo, conversando. Que bom é estar aqui, tem um negócio gostoso aqui. Você quer botar uma tenda aqui para ficar com a tua família aqui? Esses são aqueles que querem estar no tabernáculo. Assim como Davi disse: eu prefiro, Senhor, estar um dia na tua casa do que 1000 anos fora. É bom estar aqui. E quando a gente recebe esse encontro, essa restauração do nosso caráter, quando o velho homem esquece o medo, quando o velho homem esquece o pecado, aquilo que te faz tropeçar, é bom, é maravilhoso. Não tem hora, não tem dia. Nós queremos estar diante do altar, de preferência todos os dias, porque há renovação todos os dias, há unção todos os dias, há derramar de Deus todos os dias. E é por isso que Deus está levantando nesse tempo pessoas como vocês, para serem treinadas e capacitadas para a restauração do caráter do próximo. Diga comigo: eu vou ser usado. É isso, querido, você vai ser usado. A quarta coisa que eu quero falar é que Onésimo aceitou a salvação de forma incondicional. Incondicional. Ele se tornou servo de Paulo e não mais escravo. Se tornou um fiel ajudador. Colossenses 4:9 diz assim: juntamente com Onésimo, olha só, testemunhando, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Agora Paulo está emitindo uma outra carta, a carta para a igreja que está lá em Colosso, a igreja que era pastoreada por Filemão. Ele está dizendo aqui, olha, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão. Olha só, Paulo já está testemunhando, sabe o quê? Houve uma restauração no caráter dele. Paulo está dizendo exatamente isso na carta. Houve uma mudança. Agora Onésimo não é mais escravo. Agora Onésimo é o quê? Está escrito aqui, Colossenses 4:9. Ele é amado, ele é fiel e ele é brother. Ele é irmão. Ele é amado, diga comigo, amado, fiel e irmão. Olha só, irmão.
características que compõem o nosso caráter restaurado: amado, fiel e irmão. Agora eu não sou simplesmente um colega ou um amiguinho de final de semana do culto, não. Agora eu sou amado, fiel, companheiro, parceiro, tamo junto, embolado, misturado. Agora nós somos irmão, e irmão é para isso, é para estar junto, lado a lado, caminhar todos os dias lado a lado, na dificuldade, na bênção, aonde você estiver, lado a lado. Diga para alguém que está do seu lado: lado a lado, lado a lado. Aleluia. Eu termino essa palavra dizendo o que Paulo falou em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós ainda vamos ser muito ministrados hoje. Pastor Roberto Feitosa, a gente vai ter um momento de oração agora. Vamos ter um intervalo de 15 minutos. Pastor Roberto vai estar fazendo uma segunda ministração poderosa. Se prepare o teu coração. Mas eu queria que você ficasse de pé agora. E colocasse a mão no ombro desse servo fiel que Deus levantou do seu lado. Dessa serva fiel que Deus levantou do seu lado. Eu quero liberar uma palavra profética para você nessa manhã. Eu quero liberar que você vai ser batizado na utilização do reino. Eu vou repetir. Eu quero profetizar como um apóstolo do Senhor nessa manhã, que você está sendo batizado na utilização do reino. Se prepare, porque você vai ser usado e ousado. Eu queria convidar você nessa manhã a entrar no campo da ousadia. Já que a palavra medo não tem nenhum tipo de relacionamento com o reino, eu quero convocar você a um tempo de ousadia. Eu quero convocar você a entrar numa esfera espiritual completamente diferente. A esfera do inatingível, a esfera da ousadia. Eu quero convocar você a ousar mais, a fazer o que você nunca fez, a orar por pessoas que você nunca orou, a levantar, a convidar o paralítico a se levantar da cadeira, o cego a enxergar, o mudo a falar, o surdo a ouvir, o morto a ressuscitar. Eu quero te convocar nesse tempo para uma esfera de utilização, aonde você vai ser não só renovado, querido, do seu caráter, mas utilizado para mudar a vida de milhares de pessoas nessa nação. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos entrar agora, Senhor, numa esfera, Senhor, de ousadia, e queremos te pedir agora, Senhor, santo é o teu nome, tu que é aquele Espírito Santo que intercede por nós. Eu quero te pedir, Senhor, interceda agora pela minha vida e pela vida dos que estão aqui, representando os seus familiares, os seus amigos, os seus amados e queridos. Se houve no nosso meio traição, se houve no nosso meio ruptura, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a perdoar, a sermos misericordiosos, assim como o Senhor disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pai, nos ensina como igreja a fazer a coisa certa.
Nos ensina como igreja a andar renovados dia após dia, dia após dia. Renovo do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu caráter, sobre a tua idoneidade, sobre a tua palavra. Recebe do Senhor uma renovação poderosa, uma renovação sobrenatural. Os teus dias serão mais alegres, mais festivos. Toda angústia, todo medo, toda paralisia do reino espiritual contra a tua vida seja anulada agora, anulada agora, anulada. Escute, querido, eu queria que você respirasse bem fundo agora. Sinta a renovação do Senhor sobre a tua vida. Mais uma vez, respire bem fundo. Aleluia. Sinta a renovação do Senhor sobre a tua vida. Libere as suas mãos agora. E se você sente essa renovação que veio sobre a tua vida debaixo dessa palavra profética, eu gostaria que você se expressasse agora. Eu gostaria que você se expressasse agora. Se expresse agora. Se expresse. Faça alguma coisa. Faça barulho. Oh, oh.